Estamos em Gênesis capítulo 28, já falamos sobre alguns aspectos desse capítulo. É um capítulo muito importante por causa desse sonho bem conhecido, o sonho de Jacó, a escada. Então é um capítulo, é um incidente bem conhecido, e falamos já um pouco sobre a promessa que Deus deu para Jacó. Esse é o primeiro encontro de Jacó com Deus, é num sonho, mas foi um encontro muito forte, muito pessoal. Deus fala com ele. Até agora, na vida de Jacó, nós não temos nenhum registro de alguma palavra de Deus para Jacó. Nós nem sabemos muito o que Jacó pensava sobre Deus, se ele buscava Deus, se ele tinha consciência de que ele estava herdando quando ele buscou a primogenitura, se ele tinha uma consciência de que ele estava buscando a herança da promessa de Deus. Então nós não temos assim informação sobre o que Jacó pensava sobre Deus. E até agora Jacó não tem sido uma pessoa muito ética. Ele tem muita iniciativa, muita ambição, ele quer passar na frente. Ele entrou nesse esquema junto com a mãe dele para enganar o pai, para enganar o irmão. Então agora é a primeira vez que o próprio Deus fala com Jacó, o encontro de Deus com Jacó, e vimos a importância da promessa quando falamos sobre as 3 bênçãos que Jacó recebeu. Uma ele recebeu naquele momento que Isaac pensava que era Esaú. A segunda bênção ele recebeu quando Isaac foi mandar Jacó embora para não sofrer alguma vingança de Esaú. Então ele já sabia, estava abençoando Jacó mesmo. E agora a terceira é quando Deus mesmo dá a bênção, a promessa para Jacó. Então falamos alguma coisa sobre isso. Falamos na última aula sobre essa escada, a importância, o significado da escada. Mas hoje nós vamos falar mais especificamente sobre o que Deus falou. Jacó viu a escada, Jacó viu os anjos, Jacó viu Deus falando com ele. Então ele viu algo no sonho, mas ele ouviu algo também. Então até agora não temos falado assim tão detalhadamente sobre o conteúdo da revelação de Deus. O que é que Deus falou com Jacó nesse sonho. Então esse vai ser nosso assunto hoje. E como Jacó reagiu, que é uma coisa importante. Qual foi o impacto, qual foi a reação de tudo que Deus falou com Jacó? Qual foi a reação, o impacto que ele sentiu, porque isso também está registrado nesse capítulo. Vamos orar e vamos pedir que realmente o Senhor possa também aplicar algo para nós, porque as histórias, as narrativas na Bíblia são importantes para entendermos a história do povo de Deus, para entender como Deus estava desenvolvendo o seu plano de redenção. Mais importante também para que a gente entenda o que Deus quer fazer na nossa vida e na nossa geração. Senhor, nós estamos sempre diante do Senhor. Quando estamos diante da Tua Palavra, nós sentimos o impacto daquilo que o Senhor falou, daquilo que o Senhor fez. Há muitas coisas que são narradas aqui que não era do jeito que o Senhor queria. O Senhor não planejou, o Senhor não pretendeu que Jacó agisse como ele agiu, mas nós queremos acompanhar aquilo que o Senhor fez diante de tudo que os homens fizeram, do que os homens erraram. Como que o Senhor agiu, como é que o Senhor tornou aquilo para o bem, e agora especialmente o que o Senhor falou com Jacó, agora que o Senhor está desenvolvendo um relacionamento pessoal com ele. Agora não é só que ele foi abençoado pelo pai, mas o que o Senhor
disse a ele e o que o Senhor planejou para a vida dele. Pedimos que o Senhor fale conosco e que nós possamos entender um pouco mais os teus propósitos e como o Senhor vem trazendo, desde aquela época, tanto tempo, o Senhor vem trazendo algo para cumprir, para trazer a consumação. Nós cremos que vai ser em breve, que vai consumar todo esse plano e o Senhor vai alcançar aquilo que o Senhor planejou. Pedimos a tua ajuda e tua revelação em nome de Jesus. Amém. Ok, então nós já vimos como Jacó estava em viagem e ele, provavelmente depois de 2 ou 3 dias, ele chegou nesse lugar. Ele deu o nome de Betel, mas nós temos também Abraão passando por esse lugar em Gênesis 13. Então ele chegou nesse lugar, era um lugar que Deus tinha separado. Nós vimos que tem muita ênfase assim que tinha um lugar onde Deus quis encontrar com ele. Foi nesse lugar, sem saber, que Jacó chegou e tinha algo esperando Jacó nesse lugar, e era uma surpresa, né? Era algo totalmente diferente. E isso é muito importante. Claro que nós nunca vamos entender exatamente como funciona essa questão da iniciativa humana, a responsabilidade humana, o que o homem tem que fazer para ter um encontro com Deus, o que Deus faz de uma forma totalmente da iniciativa dele, né? Uma coisa soberana, uma coisa sobrenatural. Mas é muito importante na vida, numa pessoa como Jacó, que tinha ele tramava, ele estava sempre pensando em como que ele ia conseguir aquilo que ele queria, e a vida dele vai continuar assim, né? Ele vai entrar num embate com Labão, né? Nesse lugar onde ele vai, mas aqui Deus está tomando uma iniciativa. Aqui não tem nada que Jacó fez, Jacó não tem nenhum registro assim de Jacó pedindo ajuda de Deus. Dá para sentir no meio desse relato que Jacó está temeroso, que ele não sabe o que o espera, ele está fugindo do irmão dele. Então, de uma certa forma, tudo aquilo que ele tramou para conseguir está em perigo, porque se ele não conseguisse voltar, se alguma coisa acontecesse com ele, se ele não fosse bem sucedido, a gente percebe no final desse capítulo 28 que Jacó ele tem medo, ele tem receio, ele não sabe se ele vai conseguir voltar, se tudo aquilo que ele estava querendo em termos da herança, do legado, da bênção do pai, se aquilo ia realmente acontecer. Então Deus está tomando a iniciativa aqui. Todo esse encontro, esse sonho, obviamente veio de Deus, não veio por nenhuma estratégia, algum plano de Jacó. Então, queremos focar então especialmente aqui hoje no que Deus falou com ele, né? Ele sonhou, versículo 12, numa escada, o topo chegava aos céus, anjos de Deus subindo e descendo. Versículo 13, por cima dela estava o Senhor, que lhe disse. Então, eu coloquei aqui nessa folha, mas também está no esboço. Tem várias partes nessa fala de Deus para Jacó, né? Jacó não só viu algo no sonho, mas ele ouviu, Deus falou com ele. Então a primeira coisa que Deus falou é Deus se apresentando, porque Jacó não conhece Deus ainda. Ele poderia imaginar, esse aqui é Deus, né? Mas Deus se apresenta, Deus fala quem ele é. E ele não fala um nome, ele falou alguns nomes com Abraão, ele falou que ele era o Deus Todo-Poderoso, ele usou alguns nomes com Abraão, mas aqui, o que ele fez também com Isaac, Deus fez questão
de se apresentar como o Deus da continuidade, o Deus que tinha prometido para Isaac. Deus falou assim: eu sou o Deus de teu pai. Aquilo que eu prometi para ele, não só ele se apresentou como Deus de Abraão para Isaac, mas ele repetiu, ele deixou claro assim: eu estou prometendo para você aquilo que eu tinha já garantido, que eu já tinha feito uma aliança com seu pai. Eu jurei para ele. Então, Deus está confirmando, Deus está dizendo: aquilo que eu prometi, eu vou fazer. E nós podemos ver, isso é um tema em todas as Escrituras, chegando no Novo Testamento. Mas, por exemplo, quando Deus se revela a Moisés, ele fala: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele não está inventando uma coisa nova, ele não está começando alguma coisa do zero. E isso desde o início até o fim, Deus sempre vai continuar dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eu sou o Deus de Moisés, eu sou o Deus de Davi. Quando o Novo Testamento começa, Mateus capítulo 1, a primeira coisa que nós temos é um capítulo cheio de nomes. E por que isso é importante? Para apresentar o Evangelho, para falar sobre Jesus, para falar sobre aquele que existiu antes de todos os homens, que é desde a eternidade. Por que para falar de Jesus precisa falar de genealogia? Porque o que Deus fez em Jesus, o Deus encarnado, o Evangelho, é uma continuação, é um cumprimento, é uma sequência. O que Deus começou, ele vai continuar. Eu estava pensando, em relação a isso, que nós sabemos que Deus, ele é criativo, ele assim, de uma certa forma, assim, porque nós não sabemos como Deus vai fazer. Por exemplo, tem muitas coisas, muitas profecias sobre o fim dos tempos, mas nós não sabemos exatamente o que vai acontecer. Nós não temos o mapa, nós não temos a sequência de eventos. Eu sei que nós temos várias profecias e várias coisas que Deus revelou sobre o que vai acontecer antes da volta de Jesus, mas tem muita surpresa, tem muitas coisas que nós não sabemos exatamente como Deus vai agir, nós não sabemos exatamente em que ponto que nós estamos na escatologia, na cronologia. Então, eu só queria contrastar um pensamento de que Deus é imprevisível, Deus é cheio de surpresas, Deus faz as coisas de uma forma diferente do que nós estamos pensando. E nós temos o exemplo disso na primeira vinda de Jesus, que estava tudo profetizado. Ele ia nascer em Belém, ele seria descendente de Davi, tinha muitas profecias sobre como Jesus viria, mas mesmo assim as pessoas não estavam preparadas. As pessoas que mais estudavam, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, os que mais conheciam as Escrituras, foram pegos de surpresa, não sabiam, não conseguiram interpretar, não conseguiram entender quem era Jesus. Então eu sempre penso que Deus, ele avisa antes, ele nos deu essas profecias, as Escrituras. Nós temos muito conhecimento, devemos ter muito conhecimento sobre o que vai acontecer no fim, o que Deus quer alcançar com o seu povo, com o seu plano de redenção. Sabemos de muitas coisas nas Escrituras, mas Deus é imprevisível, Deus é um Deus de surpresas. Mas o contraste que eu queria colocar é que se você olhar como Deus falou com Jacó aqui, por exemplo, e temos, isso é um padrão, nas Escrituras isso acontece vez após vez. Deus é previsível, ele é totalmente previsível no sentido de que ele vai cumprir exatamente o que ele prometeu. Então, quando ele vem e se revela
para Jacó. Esse aqui é o primeiro encontro, é Deus se apresentando, é Deus confirmando aquilo que ele tinha falado com o pai e com o avô de Jacó. Então ele está dando uma continuidade daquilo que ele prometeu. Então ele é previsível, porque exatamente o que ele prometeu para Abraão, exatamente o que ele confirmou para Isaac, ele repete para Jacó. Se Jacó, a gente não sabe exatamente o que ele sabia sobre todas as promessas, ele devia saber, né? Provavelmente Abraão passou para Isaac, Isaac passou para Jacó, as promessas, a aliança, aquilo que Deus tinha falado, queria fazer. Então, era algo inteiramente previsível, no sentido de que Deus, ele não muda, ele não vai falar assim, não, eu pensava assim, mas eu mudei de ideia. Não, ele é aquele que não muda, não tem sombra de variação, ele dá continuidade, ele ainda que nós tenhamos falhado, ainda que o homem ao longo da história tenha descumprido a sua parte, né, da aliança com Deus, ainda que o povo de Israel, a igreja tenham falhado em tantos e tantos aspectos, Deus continua fiel, Deus continua comprometido com aquilo que ele prometeu. Então isso é só essa primeira parte aqui. Ele é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, e isso representa continuidade. E isso é importante, isso é um termo até que é bastante usado na teologia, de que do Primeiro Testamento para a Nova Aliança, para o Novo Testamento, nós temos mudanças, tem um novo tempo com o Messias, com a chegada de Jesus, mas existe uma continuidade essencial de que tudo aquilo que foi prometido, e os evangelhos falam sobre isso. Jesus com os dois no caminho de Emaús, ele expôs em todas as escrituras como ele, Jesus, estava cumprindo tudo aquilo que tinha sido predito. Então, essa é a primeira parte da revelação de Deus para Jacó. No versículo 13, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Então, essa é a primeira parte. Agora, eu até coloquei assim, essas três partes na sequência aqui, fazem parte da aliança, da promessa de Deus para Abraão, e que foi também confirmado com Isaac, né? Como nós sabemos, foram os três patriarcas, 3 gerações. Deus foi firmando, Deus foi confirmando, Deus foi estabelecendo algo muito importante, né? Desde o chamado em Gênesis 12, aquilo que Deus falou assim com Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, vá para um lugar que eu vou te mostrar. E ele fez essas mesmas promessas. Em Gênesis 12, ele não fala já no primeiro versículo assim, eu vou te dar uma terra, mas ele falou assim, saia da sua terra e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Mas assim que Abraão entrou na terra prometida, Deus apareceu para ele e falou assim, eu vou dar à sua descendência esta terra. Então é o que vem em seguida. Esta terra, final do versículo 13, esta terra em que estás deitado, Deus está falando com ele enquanto ele dormia, esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. Então, as duas partes práticas, as duas partes da promessa de Deus para Abraão, para Isaac e Jacó, as duas partes eram a terra, que eles precisariam de uma terra para formar uma nação, e uma descendência. Então, tem a descendência, o povo, para formar o povo, e tem a terra que eles precisariam
ter uma terra para poder formar uma nação independente, porque é possível, muito difícil manter a identidade de um povo sem um território. Mas é possível, e os judeus provaram isso ao longo da história. Primeiro ficaram no Egito por 400 anos, depois na dispersão, tempo mais curto em Babilônia, mas depois do ano 70 ficaram 1.800, 1.900 anos fora da terra e mantiveram a sua identidade. Mas é um milagre, é uma coisa muito difícil ter um povo sem a terra. Mas a gente já sempre voltamos a esse tema, porque é um tema muito recorrente, principalmente nesse começo, mas em todo o Primeiro Testamento é muito central a questão da terra. E a gente precisa enfatizar isso bastante na nossa cultura hoje, no nosso tempo hoje, porque nós, como gentios, como cristãos, fazendo parte da igreja, nós perdemos muito esse foco na terra. E muitos cristãos ainda acham que essa terra de Israel, essa briga sobre a terra lá, essa herança, essa promessa de Deus para Abraão, que ele vai dar aquela terra, aquilo assim, geralmente não faz muito sentido para nós. Principalmente se nós pensamos que essa terra vai ser queimada, vai ser destruída e nós vamos habitar no céu em algum lugar. Então, para nós, muitas vezes a terra, embora claro que seja importante para qualquer povo, os brasileiros precisam ter uma nação, que é o Brasil. Todos os povos, todas as nacionalidades precisam ter um território que possam considerar, que possam habitar, ter seu próprio governo e tudo mais. Mas, mesmo assim, para nós, a terra muitas vezes não faz muito sentido, a gente não enxerga como uma coisa importante. Então, se a gente lê as Escrituras, se a gente lê essas promessas de Deus para os patriarcas e depois como era importante para o povo saindo do Egito, ir para uma terra que Deus tinha separado para eles, quando eles foram para o cativeiro, eles perderam aquela terra. Então, a questão da terra é central, perdeu muito o seu foco, tanto porque os judeus foram expulsos da terra no ano 70, mas também porque a igreja de todas as nações começou a se considerar o povo de Deus sem uma nacionalidade, portanto, sem uma terra específica. Mas a restauração do entendimento do Evangelho, é muito importante entender que a promessa de Deus para redimir o homem do pecado não é uma promessa para nos levar embora para o céu, mas é uma promessa para restaurar a terra e para estabelecer o reino de Deus na terra, a morada de Deus na terra. Então, não tem, é muito importante entender que não tem uma promessa, um cumprimento da redenção, da restauração, sem ter uma terra. E por isso que Deus estava falando, nós enfatizamos bastante na última aula de Gênesis, sobre essa questão de que a escada, ela precisava ser fincada, ela precisava ter um lugar fixo. E é por isso que Deus está falando, esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. A terra de Israel, a terra que Deus estava dando a eles, é um ponto essencial para Jesus poder voltar e estabelecer o seu reino aqui. Ele precisa ter um lugar. Ele não vai governar a terra, ele não vai reinar sobre a terra a partir de uma nuvem, a partir de uma posição vaga espiritual. Ele vai voltar, ele vai habitar, ele vai preparar o lugar, durante o milênio, ele vai preparar tudo para que
Deus mesmo possa habitar aqui para sempre com o homem. Então, esse tema da terra é de grande importância. Ok, então, desses 3 pontos aqui, que fazem parte da aliança de Deus com Abraão, que Deus está repetindo agora para Jacó, o primeiro ponto aqui é a terra. É interessante, né? Porque mesmo para Abraão, o que mais interessava para ele era o filho. Como é que ele ia ter uma descendência sem ter um filho? Eu acredito que para Abraão era mais importante ter o filho do que ter a terra. E outra coisa importante, que Deus prometeu a terra, mas Abraão, Isaque e Jacó não possuíram a terra. Eles tinham a promessa de Deus daquela terra, mas eles não tiveram a posse. Aqui no capítulo 28 mesmo, quando Isaque fala a bênção para Jacó, né, a segunda bênção para Jacó, no versículo 4, Isaque fala: te dê a bênção de Abraão, a ti, a tua descendência contigo, para que herdes. Aqui fala herdes, mas muitas traduções falam que para que possuas. A terra era uma promessa, era algo que não tinha concretizado ainda. Eles viviam ali, mas eles ainda não possuíam a terra. Então, a promessa de Deus está falando assim: eu vou dar essa terra a vocês, né? Vocês vão ter que esperar, vocês vão ter que aguardar, mas é uma promessa de Deus. Ok, agora no versículo 14: a tua descendência será como o pó da terra. É interessante assim, cada vez que Deus falou várias vezes com Abraão. Ele falou assim, numa ocasião mais específica, né, com Isaque, e ele vai falar mais de uma vez com Jacó também. Mas cada vez que repete, né, que traz de novo, às vezes fala mais de uma parte, às vezes fala de outra, né? Então, quando Deus falou com Abraão, numa das ocasiões, ele falou: sua descendência vai ser como o pó da terra. Em outra ocasião, ele falou: vai ser como as estrelas do céu. Em outra ocasião, ele falou assim: você vai ter, assim, vai ser vários reis, vai ser povos, né? Mais de um povo. Então, tem várias maneiras que Deus expressou, tem várias maneiras que Deus colocou essa promessa. Aqui, para Jacó, ele está falando, até para, antes de seguir aqui no versículo 14, no versículo 3, voltando mais uma vez para a bênção de Isaque para Jacó, ele fala assim, no versículo 3, fala que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar, te multiplique, para que venhas a ser uma multidão ou a uma assembleia de povos. Então, era assim, mais de um povo, era para ser vários povos, né? Então, aqui no versículo 14, ele fala: tua descendência será como o pó da terra. Não dá para contar, né? Vai ser muito numeroso. E aqui agora ele fala, ele usa uma expressão diferente, quero chamar a atenção aqui, na segunda parte, né, do versículo 14: estender-te-ás ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. Deus falou algo semelhante com Abraão, em Gênesis 13, depois que Ló se separou dele e tal. Deus falou com Abraão: olha para o norte, olha para o sul, para o leste, oeste. Ele estava falando sobre a terra. Toda essa terra vai ser da tua descendência, em todas as direções. Agora aqui com Jacó, ele está falando sobre o povo, né, a descendência que vai se multiplicar, e que esse povo vai se estender
para todas as direções. E essa palavra estender, ela é uma palavra que significa espalhar-se, realmente tem um sentido de estender-se, espalhar-se, de se multiplicar, uma palavra que também é usada para multiplicar, mas essa palavra ela tem um sentido interessante, que até coloquei aqui, que é irromper, que é mais ou menos como, assim, tem um sentido até como se fosse assim uma represa de muitas águas e que aquela enchente, aquela força de muitas águas abre uma brecha, estoura uma brecha na represa e aquela água sai e inunda tudo. É uma palavra usada assim para romper uma barreira, para sair fora assim de estar preso, estar contido num lugar, mas ele vai estourar, ele vai espalhar, ele vai além da barreira que tem, ele vai começar a espalhar. E eu vou ler 2 ou 3 textos que usa essa mesma palavra para entender o que significa isso, porque Deus está falando, eu vou te dar essa terra, e está falando assim, sua descendência vai se multiplicar, vai ser muito numerosa. E é uma palavra que precisa dizer, porque, olha, Jacó é a 3ª geração. Né? Abraão teve 8 filhos, mas só um que foi da linhagem. Isaac teve 2 filhos, mas só um, Jacó, né, que foi a linhagem. Mas se continuar assim, de cada geração só pega um, como é que eles vão virar uma nação? Como é que vão se multiplicar? Nós sabemos já que Jacó teve 12 filhos e que daí começou realmente não mais a selecionar 1 ou 2, mas agora vai ter a fase de multiplicação. Mas Deus está falando assim, olha, lá para frente, no futuro, sua descendência vai se multiplicar, mas é aquilo que Deus tinha falado com Adão e Eva no princípio. É para vocês se multiplicarem, é para encher a terra, não é para ficar contido dentro de um limite. Então, eu quero mostrar como essa palavra ela foi usada. Vamos ver em Êxodo capítulo 1, lembra que em Êxodo capítulo 1 eles já estão no Egito, e foi depois que o faraó que conhecia José, que recebeu o povo, né, a família do pai dele e o povo de Israel, eles começaram a se multiplicar. E aí, assim, né, Êxodo 1, versículo 7, fala que os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram-se e se tornaram sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Então já está acontecendo esse processo de multiplicação, mas não dentro da terra prometida. Eles estão no Egito. E aí o faraó, né, os líderes, né, do Egito, eles começaram a ficar com medo da multiplicação e que de repente eles poderiam ficar mais fortes, eles poderiam se unir aos inimigos do Egito. Enfim, eles começaram a primeira tática foi colocar muita carga, escravizar, né, oprimir, colocar muita tarefa para eles não terem força para se levantar contra os egípcios. Então, ele fala no versículo 11 que eles, né, colocaram, né, feitores de obras, começaram a afligir e tal. Versículo 12, mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais este se multiplicava e se espalhava. Então, essa palavra se espalhava é a mesma que Deus falou com Jacó. Sua descendência não vai conseguir segurar. Eles não vão ficar só dentro de um limite pequeno. Eles vão
explodir, eles vão irromper, eles vão superar barreiras, eles vão se espalhar por toda parte. Então, Êxodo 1:12, assim, eles estão ainda dentro de um território fechado, mas a ideia aqui é que ninguém segurava, não dava, nem com aflição não conseguia segurar. E isso traz essa promessa de que a descendência vai se multiplicar, é algo que vem realmente desde a primeira bênção de Deus sobre Adão e Eva, de que era para eles se multiplicarem e não ficarem dentro de uma área restrita, porque eles são a imagem de Deus, e que quanto mais o povo se multiplicar, quanto mais o povo se espalhar sobre toda a terra, mais a própria imagem de Deus, mais o sistema de Deus, o reino de Deus, a harmonia de Deus, a bênção de Deus vai se espalhar por toda parte. Então, é algo muito importante ver essa promessa de que Deus vai usar o seu povo, Ele vai multiplicar o seu povo, e tem um momento, tem uma hora que o povo vai superar barreiras, vai além de todo limite, ninguém vai conseguir segurar a imagem de Deus de se multiplicar. A gente tem uma ideia assim de avivamento, de que Deus vai espalhar, Deus vai derramar seu Espírito por toda a terra, sobre toda a carne. Quando fala assim que o conhecimento de Deus vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Então tem isso aqui é uma promessa de consumação, né? Isso aqui é uma promessa que Deus está falando assim: olha, eu quero, eu prometo, eu profetizo que o que vai acontecer é que, assim, vai demorar. Primeiro Deus vai solidificando uma geração após outra, mas o plano de Deus é implantar a sua imagem, implantar a sua vida, e depois deixar essa vida se espalhar por toda a terra, irromper sobre toda a terra, não no sentido de, assim como na história tinha tribos, bárbaros, povos de outras regiões que vinham e tomavam conta e oprimiam. Não, essa ideia, essa é o contrário, é o reino de Deus se expandindo, crescendo por meio de um povo que reflete. E vamos ver essa mesma, assim, eu vou ler mais uma passagem, Isaías 54, que tem a mesma ideia. Isaías está profetizando sobre o que vai acontecer. Ele, como os outros profetas, ele falava a respeito de um tempo de poda, de um tempo de diminuir, de um tempo assim, de sofrer, mas aí ele fala, né, Isaías 54, ele fala: canta, versículo 1, canta, ó estéril, que não deste à luz, porque você vai ter mais filhos do que as mulheres casadas e que já têm naturalmente um processo de ter filhos. Versículo 2, amplia o lugar da tua tenda, as cortinas das tuas habitações se estendam, não impeças. Está vendo? Assim, tem uma ideia de, assim, tem que estender e tem que superar uma barreira. Alonga as tuas cordas, versículo 3, porque transbordarás. Essa é a ideia, que a mesma profecia que Deus está dando para Jacó no sonho. Vocês vão transbordar a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Então, esse transbordar a mão direita e a esquerda é a mesma palavra também que Deus usou na sua promessa para Jacó. Então, isso aqui é para a gente entender que a descendência, quando Deus prometeu, e até Paulo fala sobre isso em Gálatas 3, que
quando Deus falava sobre o descendente abençoado de Abraão, que seria o Messias, Jesus, ele fala sobre um descendente singular. Mas é importante entender que a promessa de Deus, sim, que teria uma pessoa, um descendente, que seria como Isaac, que seria o filho da promessa, mas que o plano de Deus realmente é a multiplicação, mas a multiplicação da imagem de Deus, a multiplicação quando tem realmente a vida de Deus para se espalhar sobre toda a terra. O processo de Deus de sujeitar a terra, de trazer toda a terra de volta para o domínio de Deus, é um processo de vida, é um processo de multiplicação, e essa multiplicação vai chegar uma hora, vai chegar um momento em que vai abrir uma brecha, que vai irromper, que vai se espalhar por toda a terra. Então, essa é a parte aqui, a segunda parte da promessa, que é sobre a descendência. Então, a primeira parte é da terra e a segunda parte é da descendência. E aí chega, ainda no versículo 14, no final do versículo 14, ele fala que essa é a parte essencial, quer dizer, todas essas coisas são essenciais, a terra é essencial, a descendência é essencial, mas o objetivo, o que Deus queria fazer com Abraão? Ele falou assim, é para você sair da sua terra, é para você deixar a sua família, é para você ir para um lugar que eu vou te mostrar, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou fazer seu nome grande, né? Tudo isso Deus falou com Abraão em Gênesis 12. Mas o objetivo, a promessa em si, né? Porque a terra e a descendência são caminhos, fazem parte, né, do caminho que Deus está preparando para chegar onde Deus quer. Mas o que Deus realmente queria fazer? Qual era o objetivo, o alvo final dessa promessa, desse chamado? É essa parte aqui. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando a gente pensa sobre a promessa de Deus para Abraão, as outras coisas fazem parte, né, que ele teria um filho, e Deus estava dando a terra, e o filho vai ter vai se multiplicar, tudo isso é importante, mas nada disso tem sentido se não chegar a isso aqui, que é o propósito de Deus. O propósito de Deus para a nação de Israel, o propósito de Deus para a igreja, o propósito de Deus é abençoar todas as famílias da terra. Eu só quero confirmar isso em duas passagens, né? Deus repetiu isso, aqui nós estamos vendo com Jacó, Deus falou isso mais de uma vez com Abraão, mais de uma vez ele falou isso de novo com Isaac. Essa vamos dizer assim, o conteúdo principal da promessa, mas vamos ver como Paulo coloca isso em Gálatas 3, como o evangelho. Paulo chama isso de evangelho em Gálatas 3, vamos ver o que ele fala aqui. Versículo 8, Gálatas 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, né? Olha só, Paulo está dizendo que desde quando Deus chamou Abraão e que ia ter uma descendência, que seriam os judeus, os hebreus, os descendentes físicos de Abraão, mas o propósito de Deus nunca foi que ficasse restrito aos judeus, nunca foi que Deus estava separando, né? Êxodo 19, vocês são um povo especial, vocês são minha propriedade especial de toda a terra, mas a ideia de Deus nunca foi
que ficasse ali só com aquele povo. Ele não amava mais aquele povo do que os outros povos. Ele queria abençoar todas as nações. E aqui ele diz: tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Isso aqui foi uma coisa tremenda. Eu lembro há muitos e muitos anos, quando meu pai, lendo esse texto aqui, dando estudo sobre isso, ele ficava assim, vibrando de pensar, porque muitas vezes isso não fica claro. A gente pensa, o evangelho começa com o livro de Mateus na Bíblia, começa com Jesus, mas aqui Paulo está dizendo, Deus anunciou, ele pré-anunciou, ele já anunciou o evangelho para Abraão. E o que era o evangelho que Deus anunciou para Abraão? De acordo com Paulo aqui em Gálatas 3:8. Anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações. Então, só queria confirmar isso. Eu vou ler mais um texto em Atos 3 também. Mas aqui ele está dizendo assim, que o evangelho que Deus anunciou para Abraão é isso: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Atos 3, numa pregação do apóstolo Pedro, ele também cita essa promessa. E ele relaciona diretamente com Jesus, mas eu quero observar uma coisa aqui. Em Atos 3, ele fala assim, versículo 19, vocês devem se arrepender. Ele está falando com o povo judeu, vocês precisam se arrepender para perdão dos pecados, e para que ele envie, Jesus já tinha ido embora, para que ele envie a Jesus, que já foi, estamos anunciando, e que o céu, versículo 21, que o céu precisa conter, precisa segurar até os tempos da restauração de todas as coisas que Deus falou pela boca de todos os profetas. E aí ele começa a falar sobre Jesus. Todos os profetas falaram sobre esses dias, no versículo 24. Versículo 25, vocês são os filhos dos profetas, da aliança que Deus fez com vossos pais, quando ele disse a Abraão: na tua descendência serão benditos todos os povos da terra. Então, eu não tenho tempo agora para ficar pensando, analisando mais essa passagem, mas Pedro está dizendo que Jesus vai voltar numa época em que todas as coisas serão restauradas, que os profetas falaram, e a promessa principal, central, que Deus vai fazer no fim dos tempos é abençoar todas as nações por meio da descendência de Abraão. Essa descendência de Abraão, ele relaciona com Jesus, no versículo 26, ressuscitando Deus o seu Filho, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoassem. Então Pedro está dizendo, já estamos vendo a bênção por meio de Jesus, e a bênção é por meio de Jesus. Mas a bênção de Abraão, a bênção que Deus prometeu, ela tem essa conotação de alcançar todos os povos na terra, e tem também a conotação de Deus estabelecer seu reino na terra, porque como que Deus vai abençoar todas as nações, todos os povos da terra, se não trazendo o seu reino de paz, de amor, de harmonia, em que não vai ter guerra, não vai ter doença e não vai ter morte. Então, essa é a grande bênção para todos os povos da terra, e é o que ele está, que ele iniciou em Abraão, e está dando sequência agora com Jacó na terceira geração. Okay. Então, essas são as três partes da aliança que Deus fez com Abraão e que Deus está repetindo aqui com Jacó. Então, voltando para Gênesis 28, agora a última parte do que Deus falou com ele no sonho. Versículo 15. Estou contigo
Então, eu queria já mostrar que nós temos aqui, primeiro, Deus falando assim, o que eu estou falando com você, estou dando continuidade, estou confirmando que eu sou o Deus de Abraão e de Isaac, não estou começando uma coisa nova, estou dando continuidade. Aí ele fala o que é que Deus, o que ele tinha prometido para Abraão e que ele está dando como promessa, confirmando para Jacó. Agora, veja bem, nada disso aqui, nada, nem a terra, nem a descendência numerosa como o pó da terra, e nem a bênção para todas as famílias da terra, iria acontecer na vida de Jacó, dentro do limite do tempo dele. Deus falou com Abraão, era uma promessa futura, Deus até deu uma ideia de tempo para Abraão, em Gênesis 15. Sua descendência vai ficar 400 anos no Egito e tal. Então Deus estava dizendo, olha, vocês estão segurando uma promessa, vocês estão aguardando algo, isso aqui vai levar muito tempo. Mas isso aqui tem que ser passado de geração em geração. Vocês serão meu instrumento, meu povo. Eu vou fazer isso, mas isso isso é algo futuro. Então, tudo isso que Deus estava confirmando aqui para Jacó era algo que iria acontecer. O Jacó não tinha noção, talvez, sobre a terra, quando que ia acontecer isso. Se ele sabia do que Deus falou com Abraão, ele saberia que não ia acontecer na vida dele. E claro que a descendência numerosa como o pó da terra, isso não ia acontecer dentro do tempo de vida de Jacó. E a bênção para todas as famílias da terra. Mas agora nós chegamos numa parte mais interessante para Jacó, porque agora, nessa última parte, é uma promessa pessoal, específica para Jacó, e uma coisa de cumprimento mais imediato, assim, até o final disso aqui. Jacó não sabia, mas ia levar 20 anos para ele sair da terra e voltar, mas vamos ver o que Deus fala com ele. Estou contigo. A gente pode pensar que isso é uma coisa muito vaga, vale para todo mundo, Deus está com todos nós, mas isso é uma coisa muito forte, muito específica, porque Deus está presente, Deus acompanha cada pessoa, mas é muito diferente quando você tem uma consciência de que Deus está dando a você um chamado, Deus está dando a você uma missão, mesmo sendo algo que não ia acontecer na vida dele, mas Deus estava dando uma missão para Jacó, para ele dar continuidade. Para que tudo isso acontecesse, Jacó teria que continuar andando com Deus, ele teria que estar numa posição, como Deus falou com Isaac, não saia da terra, fique aqui para que eu faça cumprir essas promessas. Jacó não, Jacó vai sair da terra, Deus está permitindo, Deus sabe que ele tem que fugir de Esaú, foi erro do próprio Jacó que causou essa situação, mas Jacó vai sair, mas Deus está falando assim, eu estou contigo, você está no centro da minha vontade, você vai sair, você vai para esse lugar onde seus pais te enviaram, mas eu vou estar com você o tempo todo e eu vou guardar você para que você possa voltar. Eu te guardarei por onde quer que fores. Qualquer lugar que eu for, Deus vai estar comigo. Não, Deus sabia para onde ele ia, Deus estava fazendo, eu estarei com você, mas meu propósito para a sua vida é trazer você de volta. A gente falou sobre isso na aula passada, porque a escada precisa de Jacó nesse lugar. Então, ele ia sair, ele ia para fora, Deus vai acompanhá-lo, mas ele precisa voltar. A tarefa, a responsabilidade de Isaac era, não saia da terra, não vá para o Egito. Você precisa ficar aqui na posição certa.
Agora, para Jacó, não, você vai sair, você vai buscar uma esposa, você vai esperar um tempo para poder voltar, mas a sua tarefa imediata, a ordem que estou dando para você, claro que tinha, né, tinha os filhos que iam nascer, tudo fazia parte, sim, da continuidade do plano de Deus, mas Deus estava dizendo assim, você vai sair, você está saindo, mas você precisa voltar. Nós precisamos saber o que Deus tem para cada um de nós, e não só individualmente, mas coletivamente, onde Deus quer a igreja, em que posição, onde está a escada, e como nós podemos realmente ter essa garantia de que Deus está conosco. Quando nós não andamos dentro da vontade de Deus, quando nós nos desviamos do propósito central, Deus não nos abandona, mas Deus está conosco de uma forma específica, como está falando aqui, quando nós estamos dentro da tarefa, dentro da missão de Deus, né? E isso aqui é uma coisa muito especial, muito importante, e Deus tem algo para cada um de nós, e como eu falei assim, isso tem um significado coletivo, né? De que Deus quer, Deus está com a igreja, Deus está com seu povo, né, Israel, Deus está com seu povo quando o povo está caminhando dentro dos propósitos de Deus. Então, estou contigo, te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar essa terra. Então, isso aqui, na verdade, Deus nem está falando assim, você, é responsabilidade sua voltar. Está implícito isso, mas de certa forma Deus está falando assim, olha, eu vou acompanhar você e eu vou trazer você de volta. Então ele não está dizendo assim, eu estarei com você se você fizer assim, assim, assim. Ele está dizendo, eu vou fazer isso, eu vou trazer você de volta. E ele ainda fala assim, não te deixarei, eu não vou te largar. É como pensar na promessa de Jesus, que falou assim, eu estou indo embora para vocês irem por toda a terra e eu estarei com vocês até a consumação do século, né? Então, Deus vai estar conosco, não só no sentido assim, Deus me guarda, Deus me protege, Deus me ajuda a cumprir os meus objetivos, mas Deus está falando assim, eu não te deixarei, eu vou sempre trazer você de volta. Se você desviar, se você acabar fugindo, eu vou trazer você de volta. Então, não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. Então, essa é a promessa pessoal, essa é a parte mais imediata. Isso tem um significado mais específico para Jacó e é algo, não é uma coisa assim lá para um futuro distante, né? Então, é algo assim muito, é uma parte muito importante dessa mensagem de Deus para Jacó. Então essa é a mensagem, esse é o conteúdo do que Deus falou com Jacó nesse sonho. Agora, uma das coisas assim, que fiquei pensando bastante sobre esse texto e eu acho que é muito importante a gente observar que quando alguém tem muitas profecias, tem muitas mensagens, que às vezes as pessoas recebem, nem todas são de Deus, tem muitas e muitas mensagens, né, que as pessoas acham que recebem de Deus, algumas podem ser de Deus mesmo, outras não são, mas uma coisa que eu observei assim sobre esse relato, sobre essa história aqui, qual foi a reação de Jacó? Ele
ele nem imaginava que Deus iria encontrá-lo naquele lugar, nem imaginava que Deus ia ter assim, esse encontro pessoal com ele. Mas Deus veio, falou com ele, né? Tinha a parte do visual, né? Que ele viu essa escada, ele viu Deus, viu os anjos, mas quando ele acordou, quando ele viu que Deus tinha falado com ele, o que é que chamou atenção? Será que eu acho que muitos de nós ficaríamos pensando, puxa, né, Deus me prometeu essa terra, eu tenho uma promessa aqui, eu vou ganhar essa terra, minha descendência vai ser grande, sei lá, a gente poderia pensar assim, Deus prometeu me prosperar, Deus falou que eu vou ter, vai acontecer. Tem muitas pessoas recebem promessas, recebem profecias e ficam muito empolgadas com alguma coisa pessoal, com alguma coisa específica que Deus prometeu, ficam mais empolgadas com a promessa do que com Deus. Então, para mim, assim, uma das coisas mais importantes desse capítulo é que quando Jacó acorda, ele não ficou preso, ele não ficou só pensando no que Deus falou. O que mais impressionou Jacó é que ele tinha tido um encontro com Deus, né? Versículo 16, despertando Jacó do sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar. Não só que ele passou enquanto eu estava dormindo, mas o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Então, o impacto sobre a vida de Jacó foi a presença de Deus, foi o fato de que Deus tinha falado com ele, foi o fato de que Deus estava chamando Jacó para um relacionamento com ele. Deus estava neste lugar e eu não sabia. E vai continuar todo o impacto dessa experiência na vida de Jacó. Não foi tanto assim, poxa, agora posso viajar tranquilo, que Deus falou que vai me acompanhar. Sim, isso era uma parte muito importante para Jacó, ele vai falar disso. Mas o mais importante que ele sentiu aqui é que ele tinha tido um encontro com Deus e Deus estava chamando Jacó para se relacionar com ele, para ser, né, para Deus ser o Deus dele. Então vamos ver como ele fala, e especialmente algo que nem Abraão nem Isaac tinham falado. É a primeira vez nas Escrituras que fala a respeito da casa de Deus. Então ele fala assim, eu não sabia que Deus estava aqui. Versículo 17, ele temeu, né, assim, puxa, eu estava na presença de Deus, como é que, sim, por que ele temeu, né? Ele tinha consciência, como Isaías teve, eu sou uma pessoa de lábios impuros, Isaías falou. Jacó com certeza deve ter pensado, eu fiz muita coisa errada, eu enganei, menti, como que eu estou... como é que eu tive um encontro com Deus? Ele temeu e disse, quão terrível é esse lugar. Não terrível no sentido, assim, terrível no sentido de ter temor, de estar na presença de Deus e de não ser uma coisa leviana, né? Quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E ele vai falar sobre isso de novo no último versículo, sobre a casa de Deus. Então, até então, pelo menos assim, nós não temos nenhuma ideia de Deus falando com Abraão, com Isaac, olha, eu estou dando essa terra para vocês, eu vou abençoar vocês, mas o meu objetivo é vir morar aqui. E nós não sabemos o que Jacó entendeu sobre a casa de Deus, mas é muito significativo que realmente ele está diante de uma revelação, de uma
é uma coisa maravilhosa que ele tem de entender, mais do que qualquer coisa que Deus tenha falado, é o fato sim de que eu estou num lugar onde eu pude conversar com Deus. Eu tive um encontro e Deus não estava distante, Ele estava perto. Esse lugar deve ser um lugar diferente, esse lugar ele fala assim, essa é a casa de Deus, versículo 17, esta é a porta dos céus. E é interessante porque, como eu falei, não sei exatamente o que ele entendeu sobre a casa de Deus, mas ele não ficou só pensando, ele podia ter falado assim, essa é a porta dos céus, é um lugar onde eu posso ir embora para os céus. Não, a escada era trazer a proximidade de Deus para a terra. E nós sabemos que Deus está em todos os lugares, Deus não precisa de uma escada para se revelar para alguém, mas a escada representa uma comunicação, uma coisa, uma vinda, uma aproximação de Deus, que é exatamente o que Deus deseja, né? Então, Jacó, já no seu primeiro encontro com Deus, ele tem uma reação que impactou Jacó, que ele fala, que ele descreve aqui, não é assim, olha, eu sou herdeiro, eu vou ter essa terra, Deus me prometeu uma porção de coisas, mas ele teve essa consciência de que Deus queria estar próximo e de que, ele vai continuar falando aqui, ele se levantou no versículo 18, ele tomou a pedra que tinha posto por travesseiro. Então ele tinha, no início do capítulo fala pedras, né? Assim, algumas pessoas entendem que ele não deitou em cima da pedra, é difícil imaginar uma pedra sendo travesseiro, mas de qualquer forma, assim, poderia ser assim, até uma espécie de proteção de animais, sei lá, de se cercar um pouco de pedras, mas ele pegou uma pedra e colocou como coluna, ele queria marcar esse lugar. Essa pedra, né, ele colocou em pé para ser assim, uma pedra que pudesse registrar, que pudesse ser um memorial, que pudesse ser um marco ali daquilo que Deus tinha, o lugar onde ele teve esse encontro com Deus. E quando, 20 anos depois, quando ele voltou, né, dessa viagem, o próprio Deus falou com ele assim, olha, volte naquele lugar. E ele teve um outro encontro com Deus nesse mesmo lugar, 20 anos depois. E aí ele edificou um altar. Até agora, Jacó não edificou nenhum altar, como Abraão fez muitas vezes, né? Mas aqui ele levanta essa pedra, erigiu uma coluna, erigiu como se fosse uma coluna, e derramou azeite em cima dela, a unção. Isso tudo tem simbolismo, né? Não sabemos quanto que Jacó entendeu do que ele estava fazendo, mas ele derramou azeite em cima dessa pedra e chamou aquele lugar Betel, que é casa de Deus, né? Casa de Deus, porque o nome daquela cidade antes era Luz, uma cidade cananeia, mas ele mudou o nome do lugar e ele chamou o lugar de casa de Deus. Então, o que impactou a vida de Jacó, o que permaneceu com ele foi essa revelação, mesmo que ele não entendesse muito, mas ele estava apontando profeticamente para esse desejo de Deus, de que Deus queria morar ali, que Deus queria uma casa. E temos visto isso, que Deus não, ele fala, né, ele mostra assim várias coisas, eu quero dar essa terra para vocês, mas ele não ficou falando assim, por que eu quero essa terra? Porque um dia vou estabelecer meu reino, isso aqui vai ser a sede do meu reino. Não, ele não fala muita coisa, ele dá algumas ideias gerais sobre o que, né, assim, a promessa, o que Deus está prometendo fazer,
Mas a ideia da casa de Deus era algo que precisava descobrir. E Jacó está falando sobre casa de Deus, e Deus não tinha falado nada sobre casa na comunicação com ele. Ele não falou assim, você vai fazer um lugar aqui, eu quero um templo, eu quero uma... Não, Deus não falou nada sobre isso. Mas Jacó, ele foi tocado, algo afetou a vida dele. E assim, eu queria assim, mostrar esse impacto do encontro com Deus, levou Jacó a querer ficar perto de Deus, a querer falar sobre a casa de Deus. E aí, no versículo 20, ele faz um voto. Aqui é impossível a gente não ver nesse voto Jacó já fazendo um negócio com Deus, fazendo um tipo de uma transação. Porque ele faz um voto dizendo o seguinte: se Deus for comigo, Deus prometeu isso, então agora Jacó, ele falou assim, esse lugar é tremendo, é algo que causa temor, reverência, porque Deus está nesse lugar, mas agora ele vai falar especificamente sobre essa última parte que Deus falou assim, olha, eu vou trazer você de volta. É muito importante, você está saindo da terra, mas você precisa voltar. É essencial para o meu plano que você volte, porque era algo que ia dar um passo além naquilo que Deus queria fazer para estabelecer o seu plano de redenção. Então Jacó vai fazer, então a gente pensa assim, né? Ele está negociando com Deus. Se Deus me guardar, então eu vou servir a Deus. Vamos ler aqui o que ele diz. Se Deus for comigo, me guardar nessa viagem que ora eu faço, me dê pão para comer, vestes para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Então, claro que tem várias coisas que nós podemos interpretar disso, mas uma delas é que Jacó, ele ainda não foi muito transformado, ele está começando a caminhar com Deus, então ele faz uma espécie de trato, e Deus faz, Deus também coloca certas coisas, né? Quando Deus quer se relacionar, quer fazer uma aliança, tem responsabilidade de ambas as partes, tem essas coisas de condições para ter um relacionamento. Então nós podemos colocar isso aqui como Jacó já pensando assim, bom, então eu vou colocar uma condição, se Deus cumprir tudo que ele está falando, então eu também vou cumprir a minha parte. Vou colocar Deus, vou realmente manter esse relacionamento com Deus, Deus vai ser, esse Deus vai ser o meu Deus, né? Essa coluna que eu estou deixando aqui vai ser um lugar especial, vai ser a casa de Deus, e ele fala assim espontaneamente a respeito de, assim, eles não tinham a palavra dízimo, assim, 10%, assim, não tinha esse título que nós temos hoje, né, pagar o dízimo, mas era algo assim, e é interessante que foi antes da lei, quando Abraão, assim, a segunda vez que fala de dízimo, né, porque a primeira vez foi em Gênesis 14, quando Abraão voltou, ele conseguiu resgatar Ló e todos os outros que tinham sido tomados por aqueles reis. Ele se encontrou com Melquisedeque como sacerdote de Deus, e Abraão ele quis dar algo em gratidão. Ele reconheceu que Deus esteve com ele naquela guerra, que Deus deu a ele o resgate do seu sobrinho e conseguiram pegar todas as possessões de volta, então eles retomaram tudo, e Abraão, ele deu o dízimo
por um sentimento. Eles deviam ter algum tipo de cultura, algum tipo de pensamento, assim, de dar a Deus uma certa parte, né? Então, foi algo que Abraão fez, e agora Jacó está dizendo que vai fazer isso também. É algo que mostra assim que antes da lei, antes de ter alguma coisa que se torna assim uma obrigação, uma lei, isso é algo espontâneo. Isso que Jacó, a gente pode olhar com assim uma certa ideia assim, Jacó está negociando com Deus. Se Deus realmente fizer a parte dele, então eu vou fazer a minha. E nós sabemos que na verdade devia ser assim, sem condições e dando a Deus espontaneamente, mas na verdade Jacó está fazendo algo que Deus não tinha imposto sobre ele. Deus não estava falando assim, olha, se eu fizer isso, você me deve. Não, Jacó está fazendo isso espontaneamente, porque aqui, não por causa do pai dele, não por causa de alguma coisa de outra pessoa, Jacó está tendo um encontro pessoal com Deus. Ele está enxergando algo, assim, talvez ele não tivesse assim ainda muito entendimento sobre isso, mas ele está dizendo para Deus, olha, esse é o lugar que o Senhor vai morar, essa aqui é uma casa para o Senhor, e ele está aceitando a incumbência de voltar para a terra. E ele quer voltar, ele fala assim, olha, eu quero ir, mas eu quero voltar em paz para a casa do meu pai, e eu quero assumir essa relação, essa aliança com Deus, né? Então, esse é o primeiro passo. Jacó, nós conhecemos as histórias, Jacó vai ter outras experiências com Deus, especialmente aquela experiência de lutar com o anjo de Deus. Então, assim, Jacó vai ter outras experiências na vida dele, mas esse é o primeiro encontro, e é um encontro muito impactante, em que ele enxerga acima de alguma promessa, de assim, não sair de lá falando assim, puxa, olha que importante que eu sou, Deus me deu isso, Deus vai me dar isso. A coisa mais importante de ter um encontro com Deus é de ter uma proximidade, de entender que Deus quer habitar conosco, de entender sobre a casa de Deus, e de, mesmo que seja talvez esse voto, essa condição que Jacó colocou aqui, talvez fosse a expressão de alguém que ainda não tinha uma maturidade muito grande no seu relacionamento com Deus, mas era algo muito espontâneo, era algo muito genuíno da parte de Jacó, né? Jacó estava dizendo, puxa, Deus falou comigo, Ele vai me guardar, e eu vou considerar esse lugar aqui como um lugar muito especial, não só para ser um lugar com uma placa, com um memorial, de pensar assim, aqui foi o lugar que eu tive encontro com Deus, mas esse lugar vai ser a casa de Deus, ou seja, esse aqui vai ser o lugar onde eu vou ter outros encontros com Deus. E realmente a casa de Deus, a porta dos céus, tem que ser um lugar não de rituais, não assim, nem é interessante que ele não fez altar, não ofereceu um sacrifício aqui. Isso era uma coisa importante, eles entendiam que era uma coisa importante, a nossa relação com Deus por meio de sacrifícios, mas é interessante que aqui ele nem associou a casa de Deus nesse momento a sacrifícios, altar. Era um lugar onde Deus tinha se encontrado com ele, e essa é a coisa mais importante. Deus quer pessoas em contato com ele, que possam formar um lugar para essa escada e um lugar para a habitação de Deus. Senhor, nós desejamos também ter esse céu aberto, essa comunicação, e de ser impactado não com
aquilo que o Senhor vai fazer, mas com o próprio Senhor, entender que o Senhor, acima de qualquer promessa, acima de qualquer bênção, acima de qualquer ato que o Senhor for fazer na nossa vida ou na vida da nossa geração, que o mais importante seja realmente uma base para a escada e um lugar para a tua habitação, e pedimos que isso seja uma realidade na nossa vida também, muito mais à medida que também a tua vinda se aproxima. Pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.